turma, tudo bem? A gente vai continuar falando dos embargos à execução. Nós já falamos ali dos primeiros artigos, né, que tratam dos embargos. Nós já vimos que eles são distribuídos por dependência. Nós já vimos que eles têm que ter cópia das peças principais da execução, se não cópia integral da execução. Então a gente parou olhando para essa característica geral e sabendo que os embargos à execução são a forma de defesa do executado nas execuções de título extrajudicial, né? Eles não servem para as execuções de título judicial, porque nas execuções de título judicial a gente tem o cumprimento de sentença. Mas então vamos lá, pessoal. O nosso próximo tema ali, depois das considerações gerais, é o prazo, os prazos para apresentação dos embargos à execução. Como funciona, então, em termos de prazo a apresentação dos embargos? Essa questão aqui é bem simples. O prazo para embargar a execução é um prazo de 15 dias, né? Então existe um prazo de 15 dias, né? Você, uma vez ciente da execução, tem 15 dias para embargar. Tranquilo? 15 dias, né? Contando-se ali, uma vez ciente da execução, 15 dias para apresentar os embargos. E o Código disciplina algumas questões colaterais, né? Por exemplo, e quando houver mais de um executado, né? Quando a gente tiver mais de um executado, como é que vai ser contado o prazo? Aqui a gente tem uma regra na execução que é um pouco diferente da regra no processo de conhecimento. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Se você é réu de um processo de conhecimento e você é intimado, por exemplo, para contestar, deveria ser intimado para comparecer na audiência, né? Mas tem muito órgão judiciário que está dispensando a audiência, principalmente agora na pandemia. Então, se você é intimado para contestar, essa intimação para contestar começa a contar a partir de quando? A resposta começa a contar a partir da juntada do mandado aos autos. Ok. E se tiver um litisconsórcio passivo, começa a contar a partir de quando? No processo de conhecimento, não na execução, no processo de conhecimento. Bom, lá no processo de conhecimento começa a contar a partir da juntada do último mandado. Então, se existem dois réus, o prazo para contestar, e esses dois réus são citados para apresentar contestação, o prazo para esses réus contestarem é um prazo de 15 dias contado da juntada do último mandado. Então, por exemplo, existem lá o réu A e o réu B. O réu A é citado hoje, dia 17/9, junto ao mandado hoje mesmo, né? Tecnicamente, o prazo dele começaria a correr amanhã. No entanto, o prazo só vai começar a correr tanto para o réu A quanto para o réu B depois que o último mandado for juntado. Então, se você tem dois réus, o mandado de um foi juntado, mas o outro não foi, esse que já teve o mandado juntado ainda não tem prazo aberto até que se junte o mandado do seu litisconsorte. Essa, pessoal, atenção, é a regra que vale para o processo de conhecimento. No processo de execução, a gente tem uma regra diferente. Então, no processo de conhecimento, a juntada do último mandado. Mas no processo de execução, o código diz que o prazo é contado a partir da juntada do respectivo mandado. Então, cada um dos litisconsortes vai ter o seu prazo de resposta contado a partir da juntada do seu respectivo mandado. Ainda com um detalhe, né? Se forem executados cônjuges, aí conta-se da juntada do último. Então veja aqui como a execução tem uma regra diferente do processo de conhecimento. Lá no processo de conhecimento é a juntada do último mandado. Aqui no processo de execução de título extrajudicial não é a juntada do último mandado, é a juntada do seu mandado. Mas se os executados forem cônjuges, né, se for um litisconsórcio passivo entre cônjuges, aí vale a juntada do último, aí vale a regra do processo de conhecimento. Então né, em resumo, a regra do processo de conhecimento, que vocês já viram lá comigo no ano passado. No ano passado não, no processo 1. Nessa regra do processo de conhecimento, vale a juntada do último mandado. Então, se tem lá dois réus, vale a juntada do último. Então, eu sou o réu A, o meu mandado foi juntado já semana passada, meu prazo começou a correr? Não, teu prazo só começa a correr a partir do momento em que juntar o último. Mas são 10 réus, não importa. É a partir da juntada do último mandado. No processo de execução, essa regra de juntada do último mandado só vale se os executados forem cônjuges. Então, se você tem uma execução em que o polo passivo da execução é composto por duas pessoas que são casadas entre si ou que vivem em união estável entre si, aí vale a mesma regra do processo de conhecimento. Se não for essa a situação, se você tem dois executados que não são casados entre si,
Nesse caso, vai contar da juntada do respectivo mandado. Então, são 3 regrinhas diferentes, né? Processo de conhecimento, sempre a juntada do último. No processo de execução, no processo de execução que muda, né? No processo de execução, a juntada do último vale se forem cônjuges, mas se forem pessoas que não são casadas entre si, que não vivem em união estável entre si, aí o que nós temos é a juntada do respectivo mandato. Então tem que tomar um cuidado absurdo, né? Porque às vezes as pessoas se acostumam a pensar que não vale a juntada do último. Não, a juntada do último vale para o processo de conhecimento e no processo de execução contra cônjuges. Senão, não. Beleza, pessoal? Então, quando tem mais de um executado, vale essa regra. Lembrem bem dela, né? O prazo será contado da juntada do respectivo mandado, salvo se forem cônjuges, quando se conta da juntada do último, que daí é a mesma regra do processo de conhecimento. Tranquilo? E se a execução acontecer por carta, né? Carta precatória, né? Como que o código disciplina as execuções por carta? O código divide em 2 situações. Então aqui também é interessante, ó. Quando a gente tem execução por carta precatória, lembram da carta precatória? É aquela hipótese em que 2 juízos de uma mesma hierarquia, mas com competência territorial diferente, delegam um para o outro a prática de atos processuais. Então a gente tem lá o juízo de Curitiba, que precisa cumprir uma determinada diligência em São Paulo. Ele manda uma carta precatória para o juízo de São Paulo. O que é que o código diz a respeito das execuções por carta? Aí nós temos o código dividindo, né? E essa é uma situação bem interessante. Nós temos o código dividindo as execuções por carta a partir da matéria, né? A partir da matéria objeto dos embargos da execução por carta. Então, a questão ali é a seguinte, ó. Quando versarem sobre vícios que são relacionados à penhora, à avaliação ou da alienação de bens, vai ser contado da juntada na carta da certificação de citação. Então o código diz lá o seguinte, ó, quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens, conta-se da juntada na carta da certificação de citação. Veja, a carta precatória. Imagine que você tem uma execução que corre aqui em Curitiba, mas que o ato precisa ser deprecado, né? Que essa execução vai acontecer contra um executado que não mora aqui em Curitiba. Então, você tem lá o juízo de Curitiba mandando uma carta precatória para que o executado que mora em Santa Catarina, em Blumenau, seja citado para responder a execução. Então, pensem a seguinte situação, né? O exequente mora em Curitiba, o processo de execução corre em Curitiba, mas o executado mora em Blumenau. Então, a gente precisa fazer com que esse executado seja citado, porque a execução de título extrajudicial é um procedimento novo. A citação vai acontecer, portanto, por oficial de justiça lá em Blumenau. O juiz de Curitiba vai ter que elaborar uma carta precatória. Elaborando essa carta precatória, ele vai enviar essa carta precatória para o juiz de Blumenau e o juiz de Blumenau vai mandar um oficial de justiça de lá fazer o cumprimento. Então, depois que o oficial de justiça cumprir, ele vai juntar o mandado, o oficial de justiça junta o mandado na própria carta precatória que está lá em Blumenau. Depois que o mandado for juntado, o juízo de Blumenau envia essa carta precatória para o juiz de Curitiba e o juiz de Curitiba junta essa carta precatória aos autos. Percebam o procedimento, né? Então, chega, né, a carta precatória para o juízo de Blumenau. O juízo de Blumenau manda um oficial de justiça cumprir. O oficial de justiça vai lá e cumpre. Aí o oficial de justiça junta a carta. Onde que ele junta? Ele vai fazer a juntada da carta na própria carta precatória, porque lá em Blumenau o juiz não manda o processo inteiro, ele só manda a carta. Então essa carta precatória vai virar um processo, ela vai ter o número do processo lá em Blumenau. Né? E o oficial de justiça de Blumenau vai trabalhar com esse número de processo. Para ele não importa o número do processo que corre em Curitiba. Então o oficial de justiça lá de Blumenau vai fazer a citação, né, e vai juntar esse mandado cumprido na carta precatória que corre lá no tribunal, perante o sistema do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, perante o juiz de Blumenau, e é lá que ele vai fazer essa juntada. Uma vez feita a juntada lá, não volta necessariamente para o juiz, mas volta para o cartório, e o cartório de Blumenau envia para Curitiba, e essa carta precatória vai ser juntada aos autos principais. Então, quer dizer, tem 2 momentos, né? Tem o oficial de justiça que junta a precatória no procedimento da carta precatória,
né, que junta ao mandado, melhor dizendo, o oficial de justiça junta ao mandado no procedimento da carta precatória, e depois a gente tem o procedimento da carta precatória sendo enviado, remetido para o juiz de Curitiba, o procedimento inteiro junto com o mandado de citação. Por que é importante saber esse procedimento? Porque esse procedimento vai importar nas execuções por carta. Então vejam essa primeira hipótese, né? Quando versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens, conta-se da juntada na carta do certificado de citação. Então veja, nesse exemplo a gente tem dois momentos, né? A gente tem o oficial de justiça de Blumenau que vai juntar o mandado na carta. Depois a gente tem o juiz de Blumenau que vai mandar a carta com o mandado junto para o juiz de Curitiba e vai juntar essa carta aos autos em Curitiba. São dois momentos. Quando for para discutir penhora, avaliação, alienação de bens, o prazo para oferecer os embargos não vai ser um prazo contado da juntada da carta no juízo de Curitiba, não. Vai ser um prazo contado da juntada da citação nos autos da carta precatória que correm lá em Blumenau. Então o prazo é diferente, às vezes demora, né, entre essa juntada até a remessa. Então tem que tomar cuidado, porque se for para discutir penhora, avaliação ou alienação dos bens, o prazo não começa a contar da juntada da carta precatória. O prazo começa a contar da juntada do mandado cumprido nos autos da carta precatória. São coisas bem diferentes. Mas isso, né, quando a gente estiver falando de penhora, avaliação ou alienação de bens. E quando a gente estiver falando de outros assuntos que não sejam penhora, avaliação ou alienação de bens. Aí o código diz o seguinte, ó, quando não versarem sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação de bens, aí vai se contar da juntada nos autos de origem, do comunicado eletrônico do juízo deprecado ao deprecante, ou, na sua falta, conta-se da juntada da carta devidamente cumprida. Então vejam a situação aqui, como ela funciona. A gente tem então, se for para discutir, como a gente acabou de ver, que é a primeira hipótese ali, o primeiro quadradinho, se for para discutir penhora, avaliação ou alienação, conta da data em que o oficial de justiça, nesse nosso exemplo lá de Blumenau, junta perante os autos da carta precatória o mandado cumprido. Se for para discutir alguma outra coisa, aí a juntada vai, o prazo para embargos, né, se não for para discutir penhora, avaliação ou alienação de bens, se for para discutir qualquer outra matéria, aí o prazo para oferecimento de embargos, aí sim, começa a contar do momento em que o juízo deprecante, quer dizer, nesse nosso exemplo, que o juiz de Curitiba ficar sabendo ou for comunicado acerca do cumprimento, comunicado formalmente acerca do cumprimento. Tranquilo? Então, são dois momentos, né? Anotem aí essa diferença. Se for para discutir penhora, avaliação, alienação de bens, o prazo é 1. Começa a contar da juntada do mandado nos autos da carta precatória. Se a gente estiver falando de qualquer, né, se você quiser embargar com base em qualquer outro vício, né, aí o executado vai contar o prazo não a partir da juntada do mandado nos autos da carta, mas a partir do momento em que houver a juntada da própria carta nos autos principais. Tranquilo? Vejam que a gente tem ali uma ressalva. Então não é só a juntada da carta nos autos principais, também pode ser o comunicado eletrônico enviado do juízo deprecado ao juízo deprecante. Deprecante é quem mandou a carta, no nosso exemplo Curitiba, e deprecado é quem recebeu a carta, no nosso exemplo Blumenau. Então, nesse caso, né, vai se contar nesse caso aqui o que a gente tem é o seguinte, ó, uma vez que é feita a citação, uma vez que o oficial de justiça lá de Blumenau junta o mandado cumprido na carta precatória, a gente passa a ter, então, uma vez que foi feita essa juntada, nós passamos a ter uma situação em que o juiz de Santa Catarina, lá de Blumenau, já sabe que a carta foi cumprida, mas precisa comunicar ao juiz de Curitiba. Essa comunicação, normalmente, ordinariamente, historicamente, sempre ocorreu com o retorno da carta precatória, né? Então, existe essa possibilidade, né, de que, né, é assim que funciona, que depois o juiz de Blumenau pegue, né, toda essa carta precatória e encaminhe para Curitiba. No entanto, a situação aqui é a seguinte, ó, pode acontecer, ou existe hoje, ou é admitido hoje, melhor dizendo, uma forma de comunicação eletrônica. Não precisa que o juiz de Blumenau retorne a carta precatória para Curitiba, mas ele pode fazer isso via um comunicado eletrônico, né, uma forma de colaboração entre os dois juízes. Então, além da possibilidade
de que a carta precatória seja, além da possibilidade de que a carta precatória seja devolvida, né, que é uma coisa que sempre existiu, a gente tem também a possibilidade de que isso aconteça mediante uma mera comunicação efetuada do juízo deprecado para o juízo deprecante. Beleza, pessoal? Então, essa é a forma, né, esse é o prazo para que o executado ofereça os seus embargos. Né? Em resumo, então, qual é o prazo para o executado oferecer seus embargos? Está tudo nessa tela ali. Então, o prazo para oferecer os seus embargos é 15 dias, né? E são 15 dias úteis, porque a regra hoje no Código de Processo Civil, quando é prazo processual, é a contagem em dias úteis. Então, são 15 dias úteis a partir da citação. Né? A partir da citação quer dizer o quê? A partir do momento em que o seu mandado for juntado aos autos. Vamos pensar então numa execução que corre em Curitiba e que a parte mora em Curitiba, então que não existe carta precatória e que não existe também litisconsórcio, numa situação simples. É um executado só que reside na mesma comarca em que o processo está correndo. Nesse caso, esse executado vai poder oferecer os seus embargos à execução no prazo de 15 dias a partir do momento em que o seu mandado de citação for juntado aos autos. Ele recebe o oficial de justiça num dia, né? O oficial de justiça vai demorar um tempinho até fazer a juntada, mas depois que o oficial de justiça fizer a juntada, contam-se 15 dias úteis a partir dessa juntada. Beleza? Então, isso que acontece nos casos mais comuns, né, em que você tem um executado só. Se a gente tiver mais de um executado, aí lembrem que muda um pouco a regra. Se for mais de um executado, vai contar da juntada do respectivo mandado. Então, um executado não tem nada a ver com outro executado. Né? Se você recebeu tua carta ontem e ela foi juntada ao processo hoje, teu prazo começa a correr a partir de hoje sem nenhum problema, a menos que você seja casado com outro executado. Então, se os dois executados forem cônjuges, aí o prazo para oferecer embargos começa a contar a partir da juntada do último mandado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui, ou vale também, essa regra vale também, obviamente, para a união estável. Né? Então, se forem casados ou se tiverem união estável, seja de pessoas do mesmo sexo, seja de pessoas de sexo diferente, obviamente isso não importa. Então, se for um litisconsórcio passivo na execução, a regra é que conte-se a partir da juntada do último mandado, a partir da juntada do respectivo mandado, a menos que sejam cônjuges. Se for cônjuges, aí vai valer a regra mesma que vale para o processo de conhecimento, que é a juntada do último. Se a execução for feita por carta precatória, também tem essa dupla divisão, como a gente viu ali, né? Então, a gente vai olhar para o que o executado vai alegar. Então, se você é executado e nos teus embargos você quer alegar vício de penhora, você tem que saber que o teu prazo de 15 dias vai começar a correr a partir da juntada do mandado nos autos da carta precatória. Se você quer discutir outra coisa que não penhora, você quer discutir a relação jurídica que dá origem ao título, por exemplo, aí o teu prazo começa a contar da segunda hipótese ali, né? A ideia é, versa sobre penhora ou não versa? Se versar sobre penhora, o prazo é menor, porque ele conta da juntada do mandado cumprido nos autos da carta precatória. Se for para discutir qualquer outra coisa, aí vai contar do momento em que o juízo deprecante, em que o juízo responsável pelo processo tomou conhecimento daquele ato. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o prazo, né, para oposição dos embargos à execução. Depois aqui do prazo, a gente vai falar da possibilidade do parcelamento. Pessoal, parcelamento. No Brasil, a gente costuma pagar as coisas a prazo, né? Então, no Brasil, a gente gosta, existe essa cultura de pagar as coisas a prazo, de pagar as coisas em prestação. E o Código de Processo Civil incorpora, já tinha isso antes, mas agora no Código de Processo Civil de 2000 e 2015 também manteve a incorporação da possibilidade de pagamento parcelado da execução. Então veja como é que funciona essa hipótese do parcelamento. A hipótese que está no artigo 916 do Código, diz lá o Código, ó, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários do advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidos de correção monetária e juros de 1% ao mês. Então veja, esse aqui é o parcelamento, né, o famoso parcelamento do artigo 916. Quer dizer, aqui você consegue, o executado consegue pagar parcelado e é um parcelamento oferecido pela própria legislação, pelo próprio Código de Processo Civil.
Então a gente tem a possibilidade aqui que o executado pague de forma parcelada em um parcelamento que o próprio Código de Processo Civil oferece, que o próprio artigo oferece. Então diz lá, né, como é que você faz? Você é citado. Então você é citado e no prazo para embargos, ou seja, nesse mesmo prazo de 15 dias que você tem para embargar, você não embarga e apresenta, né, reconhece então, né, o crédito do exequente. Vejam que são coisas diferentes, né? Assim, você tem que reconhecer o crédito para poder usar esse parcelamento do 916. Então não basta que você simplesmente diga que quer pagar parcelado. Uma vez que você opta por pagar parcelado, a condição para que isso ocorra, a premissa para que isso ocorra é o reconhecimento do crédito. Então você reconhece o crédito do exequente e daí você diz assim, ó, eu reconheço que eu devo mesmo, mas eu quero me valer do parcelamento do artigo 916. Então ele deposita 30% do valor da execução, acrescido de custas e honorários do advogado, e pede para pagar o restante em até 6, né? Pode ser menos, não pode ser mais, em até 6 parcelas mensais, com correção monetária e juros legais, que são os juros de 1% ao mês. Então veja aqui, a gente tem então, pelo código, a possibilidade de pagamento parcelado, né? A parte vai primeiro reconhecer que ela é devedora, diz de fato eu sou devedora, de fato existe a parte contrária tem esse crédito contra mim, e uma vez reconhecendo que é devedora, ela vai pedir o pagamento parcelado. Então ela vai juntar os 30%. Como é que junta esse 30%? No site da Caixa Econômica gera uma guia de depósito judicial vinculado ao número dos autos, vinculado ao juízo. Então ele paga essa guia na Caixa Econômica e aí é uma questão formal, né? Você tem que fazer esse pagamento numa guia emitida no site da Caixa Econômica, no valor da execução que você mesmo calcula, né? Faz o cálculo ali de custas, honorários, né? E aí paga 30%. Emite essa guia no valor de 30%, uma vez emitida essa guia de 30% do valor da execução, paga e comunica ao juiz. Fala, juiz, eu estou aqui reconhecendo o que eu devo, eu já estou juntando aqui o meu pedido, eu já estou juntando aqui o comprovante de que eu paguei 30% e eu quero pagar o restante em 6 parcelas iguais, né? Acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. É assim que funciona, é bem simples o mecanismo, né? É isso que o executado faz. Então o executado diz, olha, e veja, importante, no mesmo prazo de embargos. Então ele tem 15 dias para embargar, é nesse mesmo prazo de embargos que ele pode fazer isso. Passado esse prazo de 15 dias, ele perde a oportunidade de se valer desse parcelamento. Tranquilo até aqui? Então, essa aqui é a ideia. É isso que o executado vai fazer. Então o executado vê, pô, eu devo mesmo, não tenho muito o que fazer, vou ter que pagar de um jeito ou de outro. Então uma forma que o executado tem de fazer com que esse pagamento se torne mais facilitado, fazer o pagamento parcelado, né? Ele faz esse pedido e aí o juiz vai ter a obrigação de de intimar o executado. Então, aí o juiz vai intimar, diz lá o código, o exequente será intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do caput e o juiz decidirá o requerimento em 5 dias. Veja que o exequente, que o credor não é intimado para dizer se ele aceita ou se ele não aceita. Não é isso. Ele é intimado simplesmente para ver se os requisitos foram cumpridos, ou seja, basicamente para conferir o cálculo. Porque note que você tem que juntar já os 30% do valor atualizado. Então não é só 30%, não é só 30% do valor que está sendo cobrado, né? Normalmente você vai ainda ter que acrescer 30%, vai ter que fazer esse cálculo de 30%, mesmo que você apresente isso no mesmo mês, né, que ainda não tenha tido uma atualização, mesmo que você apresente no mesmo mês, você vai ter que, no mínimo, fazer um cálculo tirando 30% e pagando 30%. Né? Então, o exequente aqui, ele é intimado não para dizer se ele aceita, porque ele não tem que aceitar ou não. Isso está previsto em lei e é um direito do executado. Uma vez que o executado se vale desse direito, o exequente já está tendo benefício. E o benefício que o exequente está tendo é o de que não vai haver embargos à execução. Por que não vai haver embargos à execução? Porque você é obrigado a reconhecer o crédito. E se você reconhece o crédito, existe preclusão lógica do teu direito de oferecer embargos, né? Você não pode reconhecer o crédito e ao mesmo tempo embargar. Então, a ideia aqui é essa, né? 30%, esses 30% você calcula a parte contrária, o credor é intimado para se manifestar,
e uma vez manifestado, né, uma vez tendo a manifestação dele, o juiz vai decidir em 5 dias. Claro que esse prazo judicial é um prazo que não necessariamente vai ser obedecido, né? É um prazo que não acarreta preclusão, então o juiz pode exceder esse prazo de 5 dias. E o que acontece então se ele exceder muito esse prazo de 5 dias? Eu pedi para pagar, juntei lá a minha guia, 30%, bonitinho, pedi o pagamento parcelado. O executado, o exequente, né, a parte contrária, meu credor, se manifestou dizendo que ok, que tudo bem, né, que eu fiz o cálculo correto e que estava tudo certo. O juiz vai ter que decidir o requerimento, né? Então, quer dizer, nesse caso o juiz simplesmente vai homologar e vai dizer, beleza, acolho aqui o pagamento, né, vem o executado comprovando a cada mês o depósito das parcelas. No entanto, pode acontecer daí que isso demore para acontecer. Então, você fez lá o pedido, o juiz demorou 2 meses para decidir. Nesses 2 meses, o embargante executado tem que ir fazendo os pagamentos ou não? Resposta, tem. Né? Essa resposta está prevista no próprio parágrafo 2º de forma expressa. Olha aqui, ó. Então, enquanto não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas vincendas, facultando ao exequente seu levantamento. Vejam que se a gente tiver esse pedido, mesmo que o juiz demore mais que 5 dias para fazer o julgamento desse pedido, não importa. Se a gente tiver esse pedido, você executado, ao invés de apresentar embargos, foi lá e pediu o parcelamento de 916, ainda que enquanto o juiz não deferir esse parcelamento, você já é obrigado a ir fazendo o depósito das parcelas mensais. Não? Aí o código continua, né, que uma vez que o juiz autoriza a proposta, né, o juiz vai lá e homologa dizendo beleza, autoriza o pagamento parcelado, até porque o juiz não tem muito como não autorizar, né, porque está previsto em lei. Aí esses 30% já podem ser levantados, o processo fica suspenso até que todo o resto seja pago, né? Diz lá o parágrafo 3º, deferida a proposta, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos. Então o exequente vai lá e o exequente vai lá e levanta esses 30%, se até o juiz decidir foi pago mais alguma parcela, levanta também tudo que está depositado, o processo fica suspenso e essa suspensão processual vai perdurar até que o pagamento seja todo efetuado. Então fica lá, né? Falar, juiz, eu quero pagar no parcelamento de 916. O juiz autoriza. Então eu posso ficar durante até 6 meses pagando mensalmente, pago 30%, o resto, né, em até 6 parcelas. E o processo vai ficar suspenso enquanto esse prazo de 6 meses não corre. Né? Se chegar no 16º mês e no 16º mês eu fizer o pagamento da última parcela direitinho, depois o processo é extinto. No entanto, pode acontecer de eu pedir esse parcelamento, juntar os 30%, mas não pagar as outras parcelas, né? Não pagar as outras parcelas. E o que acontece? Resposta simples, né? O processo de execução começa a correr e vão poder ir atrás do patrimônio, vão poder penhorar o patrimônio do réu. E aí o importante é o seguinte, né? E o valor que está depositado? Imagina assim, então beleza, eu sou lá executado, pedi o parcelamento do 916, juntei os 30%, paguei a primeira parcela, na hora de pagar a segunda não paguei, a terceira também não paguei, parei de pagar, né? Paguei 30% e a primeira parcela. Como eu não paguei as outras parcelas, a consequência vai ser a seguinte, né? Bom, o não pagamento das outras parcelas vai fazer com que a execução continue. Então, obviamente que a execução vai continuar. E esse valor que eu já tenho depositado vai ser convertido em penhora, quer dizer, esse valor vai ser penhorado. Então, já é um dinheiro meu que está lá e que vai ser penhorado e eu vou perder ele para o exequente, até porque eu já dei ele para o pagamento do exequente, é isso que está lá no parágrafo 4º, né? Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Aliás, né? Esse parágrafo 4º aqui ele tem a ver com no caso de indeferimento. Né? Então, no caso de indeferimento, né, a gente tem a conversão em penhora. No caso que não seja de indeferimento, de não pagamento, vale a mesma regra, que é o que eu estava falando. Né? Então, se você esquecer de pagar alguma, né, ou deixar de pagar alguma em algum momento, pronto, né, não vai fazer muita diferença, porque a execução vai continuar, você perde o direito a esse parcelamento e aí vão usar esse dinheiro que você já depositou e vão atrás do seu patrimônio.
Se o juiz, por qualquer motivo, negar o parcelamento, aí, nesse caso, esse valor depositado vai ser penhorado e a execução vai continuar contra o executado. Beleza, pessoal? Vamos parar por aqui sobre o parcelamento. A gente falou bastante coisa, mas a gente continua falando desse tema no próximo vídeo. Até mais.